Se você pegar uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e você trancar ela num quarto com uma Bíblia e falar com ele, sai desse quarto com a doutrina bíblica sobre milagres, ele nunca, é impossível que ele saia desse quarto um cessacionista. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Let's go! Fala galera, Theo Hayashi aqui para mais um episódio do podcast do Theo. Como você pode ver, você que está me assistindo, para você que está me ouvindo, eu vou só descrever. Mas eu tô aqui no quintal de uma das casas da Dunamis Farm. Esse cenário atrás de mim aqui faz parte da fazenda do Dunamis. Dunamis Farm, o lar da Universidade Dunamis. E a gente está aqui essas 2 semanas rodando uma escola chamada Greenhouse. E Greenhouse é uma escola de avivamento e reforma que a gente faz todo mês de julho. E eu aproveitei aqui para trazer a galera aqui com as câmeras e também com todo o equipamento para a gente continuar fazendo nosso podcast, trazendo conteúdo fresquinho para você, como de praxe, toda segunda-feira. Então não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. A gente quer saber aquilo que Deus está fazendo através do podcast na tua vida e também envia aí para geral, porque se está te abençoando, com certeza vai abençoar outras pessoas. Amém. Bom, nessa fazenda acontece no momento de aula, né? Porque a gente está teoricamente em época de férias. Rola o que a gente chama de DSM, Dunamis School of Ministry. É a escola de ministério do Dunamis. E o nome está em inglês porque ela é uma escola bilíngue. E a gente tem diversas nações que vêm para ficar aqui no meio do mato junto com a gente por um período de 1 ano e aprendendo a fazer ministério do jeito do Dunamis. E a gente faz isso debaixo da liderança desse meu convidado. Então eu quero apresentar para vocês Isaac Félix. Palmas aí, filhote. Bem, primeiramente uma alegria estar aqui, né? E realmente eu vim parar aqui nessa fazenda incrível Dunamis Farm. Eu conheci o Dunamis aqui, na verdade, em 2017, fazendo Worship School e desde Fornalha. Fornalha Worship School. Que por sinal também acontece aqui na época de férias, né? Exatamente. Então, Tudo acontece aqui na Dunamis Farm. Então a gente roda aqui na fazenda o Fornalha, a escola de adoração do Fornalha, a escola de ministério do Dunamis. A gente rola aqui também Pockets Immersion. O treinamento dos nossos líderes de Pockets. Mega Crew. O Dunamis Greenhouse que a gente tá fazendo agora. É isso aí, Dunamis Greenhouse, Mega Crew, que é do One Love também, né? Missões no colégio, roda aqui também. Final do ano, ou começo do ano. E DSM, né? Que é a escola de ministério do Dunamis. Que é o que você tá liderando. Exato, que foi o que me trouxe pra cá. Eu me mudei pra cá começo de 2024, janeiro de 2024 eu vim com esposa, filha pra cá pra liderar esse projeto incrível. Tá bom, então vamos lá. Você tá no elevador e você tem 25 segundos para explicar para alguém e ela pergunta, o que é DSM? Por que eu tenho que fazer DSM? 25 segundos, vamos lá, Isaac. DSM é a escola de ministério do Dunamis que existe para preparar aqueles que querem cumprir o chamado de Deus na sua vida, seja para a igreja, no ministério tradicional, seja nas nações, fazendo missões, ou seja nas esferas da sociedade. Qualquer uma dessas áreas, DSM é para você. Tá, então... Não deu nem 25 segundos. Deu, foi mais rápido. É isso aí. A gente está conversando aqui sobre preparação de líderes, né? E eu sei que você também se preparou. Hoje você prepara outros líderes e está continuando a sua preparação. Sim. E eu sei que uma das coisas que você mais ama fazer é estudar a palavra, né? Sim. E a gente está vendo aí uma nova geração se formando que ama a palavra. Eu acho que muito tem a ver também com a internet, que a galera está começando a ter conteúdo, acesso a conteúdo. Sim. Que talvez ficava só dentro de sala de aula. E você que é um estudioso de teologia da palavra de Deus também, cara, eu sei também que você é uma pessoa que influi nos dons do Espírito, no poder. Como é que você está vendo essa nova geração que está surgindo, que flui tanto nos dons, quanto também enraizados na palavra, a importância de ter os dois? É fundamental. Porque quando eu penso nos dois, você é uma das pessoas que vem na minha mente. Você é uma pessoa que está enraizada na palavra e você está fluindo no poder. Eu fico muito feliz com isso, na verdade, porque, na verdade, eu aprendi isso desde criança, né? A minha primeira memória da minha mãe, né? Minha mãe é muito responsável do que eu vivo hoje com o Senhor, foi a maneira que a minha mãe me criou. E a minha primeira memória com a minha mãe era ela prostrada no tapete da sala,
com a Bíblia aberta na frente dela, chorando debaixo da presença do Espírito Santo. Caramba. Então eu cresci nessa dualidade. A minha mãe sempre falava, ó, chegou da escola, estudava de manhã, chegou da escola, vai lá, você não vai assistir TV enquanto você não fizer seu devocional. E eu tinha que orar, tinha que meditar na palavra, mas ao mesmo tempo, ó, ora em línguas. Né? O batismo com o Espírito Santo que eu recebi quando eu era criança. Então para mim nunca foi uma questão de tipo, ou você vai ler a Bíblia e ser um crente bíblico, ou você vai ser um crente avivado. Sempre foram as duas coisas. E à medida que eu fui crescendo, eu comecei a identificar um padrão na Bíblia, que é o padrão de Cristo, o padrão dos apóstolos. Paulo, ele traz isso muito bem, que ele fala, eu não venho apenas com palavras de sabedoria, mas eu venho também com demonstração de poder. Você vê isso na vida de Jesus. Então, quer dizer, Paulo estava vindo, ele já trazia a sabedoria, mas também trazia a manifestação do Espírito Santo, né? Exato. Então, quer dizer, essa é algo constante que em algum momento a gente dividiu quando não era nunca para Não era para ter sido dividido de forma nenhuma, porque quando a gente olha para o modelo de cristianismo, a gente tem que olhar para Jesus. E Jesus nunca dividiu, né? Ninguém conseguiria ter mais sabedoria do que Cristo. Se Cristo quisesse convencer alguém do Evangelho, ele seria o mais sábio. A Bíblia fala que nem todos os livros do mundo conseguiriam conter, né, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou. Paulo a mesma coisa. Paulo ensinado aos pés de Gamaliel, né? Ele tinha o equivalente, eu não sei se era 4 ou 5 PhDs. Se alguém conseguiria, nos dias de hoje. Isso, se alguém conseguiria convencer alguém, seria Paulo. E ele fala, não, eu não vou só trazer um aspecto, eu não vou só trazer a palavra. Existe uma tensão aqui entre a verdade da palavra e o poder do Espírito, né, que o cristão é chamado para andar. Em algum momento, sim, houve essa divisão. Alguns acreditam que foi depois ali de Constantino, com a igreja se tornando a religião, se tornando a religião oficial do império, o cristianismo. Outros acreditam que já foi mais voltando para a reforma, que se afastou bastante do sobrenatural. Que tinha na igreja católica. Exato. Mas muito a gente consegue ver essa recuperação acontecendo nesses últimos 120 anos, mais ou menos, depois do começo do pentecostalismo. E, recentemente, algo que a gente tem tido muito é que agora a teologia ela não é estritamente voltada para um viés que não acredita no mover do Espírito. Está começando a surgir trabalhos acadêmicos e teólogos de respeito que estão profundamente imersos na palavra, mas que também se movem nos dons e oram por cura. E, então, isso está crescendo e a tendência é crescer cada vez mais. Eu acho que uma das eu lembro você está falando aqui, eu estou lembrando de uma das conversas que a gente teve, que era justamente com um desses teólogos que eu diria que talvez um dos maiores nomes hoje na atualidade, defendendo que os dons são para os dias de hoje. Sim. E milagres acontecem nos dias de hoje, que é o Dr. Craig Keener. Sim, com certeza um dos maiores do mundo. E a gente teve com ele, na verdade ele esteve com a gente aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo, e eu sei que você estava na conversa, eu estava na conversa. Eu queria que também se aproveitasse para falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que a gente tem falado desde o início do Dunamis, sobre a necessidade dos dons, das manifestações do poder do Espírito Santo ser algo presente, onde o jovem, né, o universitário, até porque o Dunamis é voltado para essa faixa etária, mas o cristão, de maneira geral, isso vale para todos, deve viver o sobrenatural de maneira natural. Sim. Né? E eu sei que quando a gente fala sobre isso, é inevitável as pessoas fazerem perguntas, mas e aqueles que acreditam que os dons não operam nos dias de hoje? Sim. Eu sei que naquela conversa a gente Dr. Keener trouxe tantos pontos, né? E muitos também que a gente já vem falando, e outros novos, mas como é que você explicaria para um jovem que está dizendo, cara, Isaac, eu não sei, será que os dons do Espírito, os milagres, o sobrenatural ainda existe nos dias de hoje? Eu diria que existe sem sombra de dúvidas, né? Mas obviamente isso é uma afirmação que precisaria de... Tá, mas de onde está tirando isso? Né? Mas a verdade é que tem um grande teólogo e autor também de um livro que fala muito sobre isso, que chama Surpreendido pelo Poder do Espírito. O nome dele é Jack Deere. Jack Deere, ele era Foi professor na Dallas Theological Seminary. Esse livro é um dos livros assim que mais fala sobre isso, é reconhecido ao redor do mundo. Sim. E ele tem uma frase que define muito bem essa questão do cessacionismo e do continuismo. Ele diz, se você pegar uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e você trancar ela num quarto com uma Bíblia
e falar com ele, sai desse quarto com a doutrina bíblica sobre milagres, ele nunca, é impossível que ele saia desse quarto um cessacionista. Porque não é Uau. isso que a Bíblia está dizendo. Cara, Entende? vamos. Eu acho que esse exemplo do Jack Deere é forte. Você pegar alguém, aceitou Jesus. Imagina isso, você que está me Sim. assistindo, você que está me escutando. Eu amo esse imagina, exemplo. você evangelizou, ou melhor, vamos lá, num cenário de culto. O cara escuta a mensagem no púlpito do evangelho e tem um momento de apelo. O cara vai lá para frente, ele repete a oração do pecador, tem um novo nascimento e é entregue a ele uma Bíblia e fala, vai para aquela salinha lá, Isso. lá tem um banheiro, tem uma cozinha, tem comida lá para você, você vai ficar aí trancado aí 3 meses, vamos supor. Com uma Bíblia. Tudo Com que uma você tem Bíblia. é uma Bíblia. 90 dias. E você sai, então, e me fala como é que você enxerga os milagres nos dias de hoje. O que a Bíblia diz sobre milagres? Ele nunca traria assim, não, eu abri aqui a Bíblia e eu entendi que existem eras de milagres e que, na verdade, a Bíblia falava que um dia viria o cânon e então depois do cânon não teria mais dons, ou então depois da morte do último dos 12 apóstolos os dons cessariam. Isso não é bíblico, né? Isso não está em lugar nenhum nas Escrituras. Isso é uma doutrina extra-bíblica, né? Ela é uma doutrina desenvolvida fora das páginas das Escrituras. Eu acho irônico também, Isaac, porque as pessoas que talvez venham até defender o cessacionismo, que os dons não continuaram, mas cessaram, se considerariam talvez os mais bíblicos. Com certeza. Que a abordagem a qual elas defendem é menos bíblica do que a abordagem que elas atacam, que é o continuismo. Sim, não, com certeza. Isso aí não tem sombra de dúvidas sobre isso. Então expande um pouco nisso para quem está assistindo. Sim, quando a gente fala sobre cessacionismo, a gente pode colocar aí alguns pilares da argumentação cessacionista. O primeiro, pilar bíblico, o segundo, pilar histórico, o terceiro, pilar teológico, se a gente puder colocar dessa forma. Alguns teólogos vão colocar de outras formas, mas o pilar bíblico beleza, qual é o embasamento bíblico da doutrina do cessacionismo? E hoje você olha, esse não é o pilar mais forte cessacionista, até mesmo muitos teólogos cessacionistas não vão apelar para as Escrituras como fonte dessa doutrina, porque não tem isso na Bíblia. Por exemplo, eles vão falar, mas 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre quando vier aquilo que é perfeito, né? Os dons cessarão, as profecias cessarão, quando vier o que é perfeito. E eles falam, o perfeito é a completude do cânon. Não, isso aí é completamente uma imposição em cima do texto. O contexto da carta de Paulo a 1 Coríntios, ele está falando do que é perfeito com relação à volta de Cristo. Sim. Né? Tipo, os dons vão cessar? Sim, quando Jesus voltar. Jesus voltou? Não. Então por que os dons cessaram ainda? Fora que esse texto também fala não só de as línguas cessarão, profecia cessará, aí o cessacionista já está assim, tá vendo? Só que está escrito lá, o conhecimento cessará. E o conhecimento cessou? Não, o conhecimento não cessa. Não, então por que as línguas e a profecia cessam, mas o conhecimento não? E essa é a base bíblica mais forte para o cessacionismo. Alguns até tentam trazer algumas interpretações sobre Efésios 2, a fundação apostólica e profética já foi fundamentada, mas isso é tudo extra-bíblico. O pilar bíblico do cessacionismo não é o principal deles. O pilar principal cessacionista é o pilar histórico, porque um dos problemas pelos quais, igual você até falou, mas geralmente o cristão que se considera o cristão da palavra é o cristão que acredita no cessacionismo. Como que pode ser isso, quando na verdade o cessacionismo não é uma doutrina com embasamento bíblico forte, mas é por causa da herança da Reforma. Sim. Né? Nós temos aí mais de 500 anos de herança da Reforma Protestante. Exato. E dentro desses 500 anos, muita coisa boa que os reformadores fizeram, tem outras coisas que não foram tão propositivas, elas foram mais reativas. Exato. O cessacionismo Por é uma exemplo, delas. esse aí. Exato. Que era, nós queremos um distanciamento da Igreja Católica, porque nós não concordamos com diversos pontos da doutrina católica, pagamento de indulgências, o papado e tudo isso, mas a Igreja Católica tem milagres. Ela tem testemunhos, ela tem relatos de milagres, muitas vezes até por meio de relíquias. Né? Você tem também o movimento dos anabatistas que fala que tem profecia. Exato. Então eles falam, eu quero me afastar disso tudo, eu quero me afastar do sobrenatural. E naquela época tinha uma crença, que eles diziam que a doutrina correta é seguida de milagres.
né? Uma crença que você também não encontra nas escrituras. Então, eles falam, se vocês têm a doutrina errada e vocês têm milagres, e nós temos a doutrina certa e nós não temos milagres, então os milagres já não existem mais. Exato. Então João Calvino, na sua obra As Institutas, ele desenvolve ali o cessacionismo. Então nós estamos há mais de 500 anos, trabalhos acadêmicos, igrejas sendo plantadas, pastores sendo formados, tudo debaixo dessa perspectiva teológica. Quer dizer, então você pega alguém que está, um jovem que hoje é evangélico, que está entendendo a palavra, está bebendo de diversas fontes e começa a abraçar uma ideia cessacionista, eu acho que assim, eu fico pensando, ele é jovem, então ele não tem essa propensão de enxergar a coisa de uma maneira mais macro. A gente está falando aqui de 2000 anos de cristianismo, sendo que nos últimos 500 anos, essa ideia do cessacionismo começa a surgir de uma maneira mais forte, sendo que você tem 1.500 anos com relatos do sobrenatural, que simplesmente a gente vai ignorar, porque agora a gente tem 500 anos onde, que nem você já explicou, se existem milagres, então, e a doutrina está errada, então a gente descarta a doutrina errada junto com os milagres. E assim, então, a Igreja Reformada, dos protestantes, descartaram, então, o sobrenatural que estava presente na Igreja Católica também. E que, com certeza, se eles estivessem abertos, estaria presente desde o início da Igreja Reformada. Só que aí eles vão falar que não, na verdade, nesses 1.500 anos de história, a gente estava até falando sobre isso um dia desses, né? Sobre a importância do cristão conhecer a história da igreja, né? Saber de onde ele vem, saber de onde vem as crenças, né? Saber de onde vem a tradição. A fé cristã tem tradição, né? Não é algo que surgiu agora, são 2 milênios, né, de história. Então, muitos vão falar que, na verdade, os milagres já haviam cessado antes de João Calvino, eles cessaram depois da morte dos 12 apóstolos. Um dos principais autores cessacionistas que vai alegar isso foi B.B. Warfield, né, que ele escreveu um livro que chamava Counterfeit Miracles, que são milagres fajutos, né, a tradução falsificados para o português. E ele traz ali a sua argumentação. E talvez seja a maior voz recente foi a maior voz do cessacionismo. Com certeza a maior voz acadêmica. Né? Ele produz ali sua obra como uma resposta a tudo que está acontecendo desde o avivamento da Rua Azusa e os dons pipocando, né, literalmente para todo lado. Então ele produz isso, mas tem outros autores cessacionistas e outros expoentes hoje, né? Alguns até mesmo mais agressivos do que o Warfield. Mas a verdade é que quando você olha para trás, para a igreja primitiva, então vamos lá, a igreja do primeiro século, liderada pelos apóstolos, não tem como negar os milagres estão nas páginas das escrituras. Né? E se você for olhar os escritos históricos dos patriarcas da igreja, era patrística, não tem como negar milagres, profecias, e não tem como. Só que realmente você vê um shift, uma mudança acontecer dentro da igreja a partir da oficialização do cristianismo, com Constantino. 320. Exato, por ali. Porque aí você tem uma mudança na maneira como a igreja começa a ver liderança dentro da sua estrutura. Nós temos pelos escritos históricos a respeito da igreja primitiva que para você ser um líder dentro da igreja primitiva, você não bastava ser apenas uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não é dada ao vinho, tudo aquilo que nós temos ali, os pré-requisitos bíblicos, mas a pessoa precisava ter os carismas, ela precisava ter o dom, os dons do Espírito. Né? Os apóstolos em Atos, eles estão sempre empurrando o dom do Espírito. Eu sei, vocês já receberam o batismo para arrependimento, o batismo nas águas, mas vocês precisam receber o dom do Espírito. Era algo fundamental. Só que a igreja foi crescendo, ela foi se estruturando e foi se mudando a maneira. Eu gosto muito de falar disso, porque foi se mudando a maneira. Por isso que eu tô deixando. Vai, Isaac, vai. Foi mudando-se a maneira, porque tem uma reflexão nisso tão importante para nós hoje, a maneira que a gente faz igreja hoje. Porque foi se mudando dessa maneira, começou-se a priorizar muito mais a capacidade de gestão do que necessariamente os carismas. Né? Então, você consegue fazer ali uma boa gestão de um grupo de pessoas, garantir um culto, um sistema. Então você está apto para liderar dentro da igreja.
E os carismas começaram a ser escanteados pela igreja. E depois eles começaram a ser rejeitados pela igreja. E depois eles começaram a ser perseguidos pela igreja. Então, muitas vezes os relatos do sobrenatural, ao longo desses 1500 anos pré-reforma e até depois disso, você fala, onde é que estavam esses milagres? Onde é que estão esses relatos? Eles estavam sendo reprimidos, eles estavam sendo perseguidos, né? Porque já não era mais o que a igreja valorizava. Né? E tem um livro que fala muito sobre isso, que chama 2000 anos de cristianismo carismático, né? De Eddie Hyatt. Eu usei bastante esse livro na minha tese, inclusive. E ele vai trazendo movimentos ao longo da história da igreja que tinham relatos de profecia, de cura, de milagres, de línguas, e de tudo isso. E que, muito, infelizmente, a igreja ela se adaptou para conseguir, assim, externamente, né, sobreviver sem os carismas, né, e acabou perdendo muito da sua eficácia. Por exemplo, tem um cristão que é um grande homem de Deus dentro da Igreja Católica, né, Tomás de Aquino. Né, uma vez eles pegam Tomás de Aquino e eles levam ele para Roma. E um cardeal lá da Igreja Católica, ele fala assim, vem cá que eu vou te mostrar os tesouros da Igreja Católica. E eles começam a mostrar as riquezas do Vaticano para Tomás de Aquino. E viram para ele, tá vendo, Tomás? A igreja hoje não precisa mais falar ouro e prata eu não tenho. Que é o que Pedro diz. Exato. Né? Quando aquele paralítico pede a ele, 3. então, uma doação, né? Ele fala, a igreja hoje não precisa mais falar ouro e prata eu não tenho. E Tomás responde, mas a igreja hoje não consegue mais falar levanta e anda. Uau. Né? Tem sistema, tem riqueza, mas não tem diversos, poder. Temos grandes orçamentos, mas não temos a manifestação do Espírito nos cultos. Exato. Uma ilustração que deixa isso muito claro, eu até ouvi isso do Dr. Tirona esses dias que teve com a gente na conferência lá da nossa igreja local, e ele fala assim, a diferença entre um barco a vela e um barco a motor. Né? Ao longo da Bíblia você vê que o Espírito Santo ele é sempre retratado como vento. Né? Tanto que o estudo do Espírito é a pneumatologia, pneuma, ar, fôlego, vento, ao longo da Bíblia. Né? E ele fala, a igreja não é chamada para ser um barco a motor. Uau. Né? Um barco que consegue se mover sem o vento do Espírito. A igreja é chamada para ser um barco à vela. E ao longo da Bíblia, da narrativa bíblica, você vê que Jesus era assim. Jesus não começa o seu ministério público até que o Espírito Santo venha sobre ele. Né? E quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito. E ali ele começa a operar, então, milagres. Ele sopra o Espírito sobre os discípulos e eles são cheios do Espírito. Atos 2, o Espírito Santo vem sobre os discípulos e então a igreja começa. Então nunca foi para ter igreja sem dons, igreja sem carisma, igreja sem Espírito Santo. E você tá aqui na fazenda e você tá treinando a galera. E quem a gente falou aqui são centenas de alunos. Cara, nem todo mundo vem do mesmo tipo de igreja, eu diria de teologia, ou um background pentecostal, mas eu sei que também tem gente que vem aqui assim, cara, eu não cresci em igreja assim, tô vindo de uma igreja, seja cessacionista, seja reformada ou presbiteriana, mas eu tô aberto. Sim. E a gente vê o shift, porque a pessoa passa a experimentar de maneira palpável uma manifestação, um toque, um empoderamento do Espírito Santo. É incrível ver isso, inclusive. Então conta um pouco sobre isso aí. O que você tem visto aqui nos alunos que vêm talvez de um background cessacionista e experimentam o mover do Espírito Santo? É muito legal porque a gente recebe pessoas realmente de diversos nichos, né, os streams dentro da igreja brasileira e das nações também, né, a DSM que é bilíngue, está recebendo as nações. Então, você tem a galera que vem das denominações históricas, que geralmente tendem a ser mais distantes dos dons. Você tem também a galera que vem das denominações que afirmam crer nos dons, mas não praticam. Não flui nos dons. Né? Só falam, não, no nosso estatuto de fé tá lá, a gente afirma os dons, mas não faz parte do nosso praxis. Né? E você tem a galera que vem, você tem a galera que vem também da igreja, que é o fluir, assim, selvagem dos dons, e que às vezes a gente tem que, calma um pouquinho aqui, você não precisa dar essa estrelinha que você deu agora, entendeu? Tipo, vamos com calma. Mas é muito legal ver que o Espírito Santo ele é o maior argumento, né? Você não consegue negar aquilo que você viveu, né? Por exemplo, quando tem aquele texto na Bíblia que ele fala assim, eu não sei quem ele é. O cara acabou de ser curado por Jesus, eles perguntam, você sabe quem ele é? Ele fala, eu não sei, eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. Tipo, esse é o meu argumento.
Exato. Entende? Então, muitas vezes, qual é o principal argumento contra o cessacionismo? Não é o texto bíblico, isso é importante que a gente consiga ter, sim, o que a Bíblia está dizendo sobre os dons, mas, cara, o Espírito Santo acabou de te tocar. Entendeu? O Espírito Santo acabou de te dar uma visão. O Espírito Santo acabou de... Você caiu debaixo da unção. Você orou por uma pessoa que não via. Igual nós temos um testemunho agora de um dos nossos times que foi lá pro Quirguistão. Quirguistão, Ásia Central. Ásia Central, que hoje muitos missiólogos falam que é o contingente do mundo com o menor número Menos de alcançados. missionários. Né? Então eles foram para um Quirguistão, que já é um lugar remoto, foram para um vilarejo remoto dentro do Quirguistão. O remoto do o remoto. remoto do remoto. E eles foram servir num orfanato. E lá tinha uma criança que era cega de um olho e o outro olho dela ela mal conseguia enxergar. E eles oram e ela consegue ver plenamente. Isso aqui são alunos do DSM. Alunos do DSM. E tipo, tá, beleza, cadê João Calvino agora, cara? Você tá entendendo? Tipo, cadê tua teologia agora? Você vai falar que foi o demônio que curou o rapaz? O demônio não tá no negócio de curar pessoas. Exato. Né? Roubar, as obras do inimigo são para produzir morte. Quando, na verdade, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. Quem cura é o Senhor. Né? Então, muitas vezes o que a gente precisa fazer é simplesmente expor o aluno à presença de Deus. E isso é parte da nossa escola. Todos os dias a gente entra na presença de Deus. A gente vai atrás do mover do Espírito. E é incrível o que Deus pode fazer no momento na presença. Eu falo porque, assim, eu como psicólogo, Sim. obviamente eu acredito em terapia e a gente acredita na ciência. Mas eu também tenho que enxergar o outro lado e eu falo sempre para as pessoas. Às vezes... Aquilo que Deus pode fazer em 10 minutos na presença manifesta de Deus é algo que é muito além daquilo que você vai receber em 10 sessões ou 10 meses, 10 anos de terapia. Porque muito a além. presença de Deus, ela transforma, ela é palpável, ela é real, ela é sobrenatural e ela é transformadora. Exato. Então, assim, o que eu tenho visto é só da gente ter nas partes da manhã aqui, aquele momento de oração, um momento de louvor, de adoração, ficar na presença, aquela atmosfera fornalhas. livre. A gente chama isso a gente começa o dia aqui com fornalha. É isso aí. Que é nada mais do que uma reunião de oração e louvor, de adoração, e atraímos a presença e ficamos lá um tempo. E esses momentos são momentos onde pessoas estão sendo curadas na alma, né? Às vezes até curadas fisicamente, que nem você trouxe o testemunho agora, pessoas sendo libertas de medo, pessoas sendo... tendo o coração tocado a ponto de eu quero pedir perdão e quero me reconciliar com pessoas que eu sei que eu feri lá atrás. Então, quer dizer, você vê transformações, né? E eu sei que você tem visto isso muito aqui no meio dos alunos. Nossa, isso que você falou, é um momento na presença de Deus, ele pode fazer aquilo que terapia, debates, discussões, talvez não conseguiriam fazer, ou às vezes levaria muito tempo para fazer. Você vê isso na Bíblia, por exemplo, com Saulo, né? Saulo era um assassino de cristãos, perseguidor da igreja, ele tem um encontro com Jesus, ele vira um apóstolo. Exato. Né? Tipo, quem conseguiria convencer Saulo, né? Tipo, racionalmente, de que Jesus era o Senhor? Saulo era o fariseu dos fariseus, né? Então, um momento na presença de Deus, ele pode mudar toda a nossa história. A gente tem visto testemunhos de jovens, por exemplo, que têm feridas na alma profundas, né? A gente tem uma fase da escola que a gente lida muito com questão de cura interior e libertação, e as histórias que a gente escuta dos jovens que chegam aqui, você já participou desses momentos aqui dentro do DSM, você sabe como é que é. Famílias desestruturadas, pessoas feridas com a igreja, e o que a gente vê Muita que acontece... vítima de abuso. Muito, vítima, abuso do pai, abuso da mãe, são histórias assim que a gente não pode ficar abrindo aqui, né? Mas a obra que Deus faz é assim, quando a gente chega no fim do ano é outra pessoa. Né? Exato. É outra pessoa, pessoas, por exemplo, que falam, eu nunca vou ter uma família, nunca vou me casar. Exato. E já sai assim, não, um dia eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe, ou então eu nunca vou chegar perto de igreja, fui ferido com um pastor. Um momento na presença de Deus, o cara, ele percebe que é a igreja é de Cristo. Exato. E ele fala, não, eu vou dar minha vida pela igreja. Cara, isso é o que acontece na presença. Pra gente começar a concluir aqui esse bate-papo, Isaac, até porque tá ficando escuro aqui, você tá vendo, a gente tem que jantar. Sim, tá muito bom e eu não queria, eu ia continuar aí fluindo. Eu também, eu gosto muito disso aqui. Mas, Isaac, me conta uma coisa aqui pra gente já ir aterrissando isso aqui. Por que a pessoa que você...
quando o jovem vem para cá para ser treinado no DSM e tá debaixo da tua liderança aqui, o que você tem visto tem sido a principal razão para as pessoas virem e a necessidade de serem treinadas? Por quê? Eu acho que o principal combustível para isso que nós temos visto, Ti, é a convicção de que Deus tem algo para fazer através da minha vida. Que é algo... E isso não é só igreja, né? Não, Não é a óbvio que pessoa não. falar, eu não sou chamado para ser pastor, eu quero ser um empresário. Não. Às vezes quando a gente fala Dunamis School of Ministry, ministério, o pessoal acha, não, isso aí é só para ser pastor, só para ser missionário, líder de adoração. Só que, cara, ministério é a sua vida, entendeu? Tipo, você vai fazer ministério sendo empresário. Lá na Faria Lima, você tá fazendo ministério. Os reformadores falavam, né, de uma vida perante os olhos de Deus, coram Deo, né? Então, tudo que a gente faz é adoração. Só que muitas vezes o jovem, muitas vezes o que implanta na cabeça do jovem, muitas vezes o inimigo faz isso, é essa ideia de que você viver uma vida normal é o suficiente. Não, você tá aqui só para viver, ter um emprego ali bacana, tua família, quando na verdade Deus conta conosco. Né? Deus tem um chamado, Deus tem uma missão, um propósito. E o que a gente tem visto é que existem jovens que, uma vez que eles entendem, cara, Deus tem uma missão para mim, eles levam isso a sério. Eles não só guardam uma profecia num bloco de notas do iPhone, para olhar de vez em quando e falar, olha só. Os caras vão atrás, os caras vão se preparar. Exato. Fica aqui colecionando minhas profecias. Essas profecias que você coleciona hoje, um dia você vai lamentar elas. Um dia você vai olhar pro teu bloco de profecias e vai falar, caraca, eu podia ter vivido tantas coisas. Exato. E eu não vivi. E eu acho que uma das coisas que constrange bastante a gente é ver a galera vindo de lugares assim, mais distantes possíveis, com muitas razões para não vir aqui. Chegar aqui não é fácil. A gente está aqui a 2h30 de São Paulo. Sim. 2h30 de Curitiba, mais ou menos. Isso. Bem no meio ali. E, cara, o pessoal vem morar aqui dos 4 cantos do mundo, cara. Exato. O que você tem visto de pessoas vindo lá de longe, vindo para cá? Nós acreditamos muito que a Dunamis Farm é um lugar que não apenas abençoaria as nações, né, mas receberia também as nações. E nós temos visto isso no DSM, hoje nós temos 19 nações representadas e tem gente querendo vir de tudo quanto é lado, da China, da Índia, né, porque os olhos do mundo, eu acho que você vai concordar comigo nisso, a gente traz preletores de fora, a gente traz pregadores de fora o tempo todo. E eles estão sempre falando, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Deus está fazendo alguma coisa no Brasil. Hoje de manhã mesmo, o reverendo Samuel Rodrigues esteve aqui com a gente, o pastor Semi. Ele tá falando, cara, a parada tá aqui, meu. Exato. Tá aqui no Brasil. O futuro do pentecostalismo, o futuro do mover do espírito, cara, é o Brasil. E ele fala, acho que os brasileiros não estão entendendo isso, mas é o Brasil. Porque às vezes a gente tá dentro e a gente não tem noção do que Deus tá fazendo e quem tá de fora tá olhando. E a gente vê muito mais os negativos do que os positivos. Com certeza. O que existem os negativos é óbvio. Eu já fui, por exemplo, em cultos de jovens da nossa igreja. Culto de jovem de sábado normal, toda semana tem. Né? Cultos que a gente às vezes olha e fala assim, pô, o culto hoje nem foi tão bom. Mas o preletor de fora que tava lá visitando vem chorando. Fala assim, o que eu não daria para não ver isso acontecendo no meu país. O culto que a gente acha que não foi um culto bom. Para ele é um culto de avivamento. Exato. Então, as pessoas de fora estão olhando para o Brasil e falando assim, tem algo de Deus acontecendo no Brasil. Eu quero ir lá para receber um depósito no Espírito. Não apenas para, sim, eu vou receber ferramentas, eu vou crescer em liderança, para as esferas, para a igreja, para as nações, mas eu quero receber uma transferência. Eu quero receber um depósito do que Deus está fazendo no Brasil. Muito bom. E a gente vê que existe uma construção, tem um build-up que vai culminar no cumprimento daquilo que a gente sabe que Deus tem para essa nação. Muito bom. O Isaac, você falou sobre transferência. Queria que você orasse para que Deus viesse realmente tocar as pessoas que estão escutando a gente, assistindo a gente, com fogo do Espírito Santo. Sim. E, inclusive, você que está nos assistindo, você fala assim, cara, eu preciso ser treinado. Clica aí no link para saber um pouco mais sobre DSM, Dunamis School of Ministry. Isaac e sua esposa Kristen são os líderes e vários líderes, todos os líderes do Dunamis passam dando aula. A gente traz os amigos de fora também e a gente tem visto Deus fazer coisas incríveis lá. Quem sabe Deus também não está te tocando para ser parte disso com a gente. Mas se você puder, finaliza com a gente com esse momento, por favor. Sim, sim. Senhor Deus, eu oro agora colocando diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo isso aqui, seja no carro, seja em casa, talvez assistindo o vídeo. Senhor Deus, eu oro agora pela presença do Teu Espírito Santo, tocando cada um.
O Senhor sabe qual é o propósito, qual é o destino. A tua palavra diz que o Senhor nos formou, que o Senhor nos viu quando éramos substância informe e que o Senhor já tem os nossos dias escritos, o Senhor tem um plano para nós. E eu oro, Deus, que cada pessoa que está ouvindo isso, que o coração venha a arder com o chamado, com a soberana vocação de Cristo. Que cada um não esteja satisfeito em apenas passar por essa terra, em apenas ser um bom cristão de domingo, Senhor. Eu oro que o Senhor arda nos nossos corações com o cumprimento da tua missão, do teu propósito para nós. Espírito Santo, eu oro que o Senhor ative nos dons, ative, Senhor Deus, no teu espírito, o chamado, os dons sobrenaturais, Senhor Deus. Eu oro que o Senhor venha a estar ativando em fé e ousadia cada pessoa, que o Senhor esteja chamando para fora do barco. Enquanto nós oramos, eu tenho uma visão desse momento da vida de Pedro, do passo para fora do barco, no mar aberto com Cristo. Eu vejo o Senhor dizendo, tem algumas pessoas que estão ouvindo isso aqui, que o Senhor está te chamando para dar um passo. Eu não estou falando aqui de DSM, eu estou falando, você vai saber exatamente o que é que Deus está falando para você. Você vai saber qual é o passo. Cada um de nós tem um passo para fora do barco. Senhor Deus, eu oro que o Senhor nos dê a fé e a ousadia para vivermos um cristianismo que pisa para fora do barco e vive o sobrenatural com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Isaac. Galera, a gente está finalizando aqui nosso podcast do Theo Hayashi, mas antes eu quero só falar rapidinho, Gatilho, o livro. Meu último livro eu acabei de escrever e eu falo aqui sobre diversos gatilhos que são o início e a fagulha de um incêndio do Espírito Santo na história da humanidade. Você que fala assim, Deus, eu quero realmente experimentar um mover de Deus, eu falo aqui sobre despertar o poder explosivo em uma geração. Adquira a tua cópia. Deus te abençoe. Até a próxima. Let's go!